Vamos começar de cara, já de plano, falando sobre CPI. Você que está nos ouvindo, que está no chat da PAN, você acha que a CPI é um circo, é uma investigação ou é um pouquinho de cada? A semana no Congresso é de reta final para algumas CPIs, incluindo a do MST. Segundo o relator, o deputado federal Ricardo Salles, o relatório da comissão vai pedir o indiciamento de 10 pessoas, incluindo o deputado federal Valmir Assunção, do PT, que, segundo as investigações, é o maior beneficiado pela indústria de invasões de terras no estado da Bahia e que mantém um esquema que perpetua poderio econômico e político às custas dessas invasões. José Rainha, líder da Frente Nacional de Luta no Campo e Cidade, também será indiciado, pois, segundo o texto obtido pela Jovem Pan, confessou que cometeu crimes de falsidade ideológica. Além deles, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional do governo, Gonçalves Dias, que até agora não foi incomodado pelas autoridades investigantes, será indiciado pela CPI. De acordo com o relatório, abre aspas, atenção, não resta dúvida de que, mesmo podendo manter-se calado por força de decisão do Supremo Tribunal Federal que lhe foi concedida, o depoente, G. Dias, optou por mentir. É o famoso chá comigo, mas mesmo estando sob o juramento de dizer a verdade à CPI. E, como tal, deve ser requerido seu indiciamento por crime de falso testemunho no artigo 342. Esse crime consiste em fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade como testemunha. Muito bem. Essa CPI, então, está, na verdade, controlando todas essas questões e nós vamos abrir inicialmente um debate aqui. Eu vou começar com o nosso Ricardo Rosso, no seguinte sentido. De fato, a CPI não indicia, mas ela pode pedir o indiciamento. A melhor definição que eu ouvi sobre indiciamento foi de um delegado de polícia quando ele estava investigando o crime, o atentado no Rio Centro, em 1981, quando explodiu uma bomba no colo de um tenente que queriam dar um susto nas pessoas. Vivíamos ainda períodos da ditadura. E ali, o delegado de polícia disse, indiciamento é quando o inquérito aponta o dedão para o investigado. Então, ele passa da condição de mero suspeito à condição de provável autor de crime. Qual a sua posição? Você concorda com o indiciamento do José Rainha e o indiciamento do G. Dias, para começar aqui? Bom, boa tarde, Capês, meus colegas aqui de bancada, todos vocês que nos acompanham aqui a Jovem Pan, toda a produção. Eu concordo com o indiciamento, sim, do Stedley, do G. Dias. O G. Dias teve a oportunidade de não falar nada, porque estava lá protegido, mas resolveu falar e mentiu por diversas vezes, isso de acordo com relatos de diversos jornalistas aí no dia do depoimento, e que eu concordo. Então, acho que esses dois indiciamentos fazem todo sentido do mundo. Eu gostaria até que a CPI fosse mais profundamente, Capês, que a gente pudesse buscar de fato da onde vem o dinheiro desse movimento, quem financia, quem não financia, mas houve aí ao longo da CPI, na minha opinião, um enfraquecimento dela, questões políticas atuaram muito fortemente, a CPI talvez não tivesse exatamente os rumos que eu gostaria que tivesse, para a gente poder colocar de repente de forma mais clara como que funciona esse movimento, quem financia esse movimento, de fato os atos criminosos que ela cometeu invadindo terras governamentais, terras privadas, que ao meu ver é um crime absurdo. Mas acho que nós vamos ficar nessa linha de indiciamento de algumas pessoas que a gente não sabe no fim das contas se vai dar em alguma coisa ou não. Agora, vocês acham aqui, estou abrindo a quem quiser ingressar, vocês acham que o G. Dias mentiu especificamente sobre qual ponto? A gente sabe que a CPI obteve acesso, inclusive também a CNN obteve acesso às mensagens postadas no celular dele. Então, além do depoimento do diretor da ABIN, ex-diretor da ABIN, Saulo Cunha,
e do número 2 do Gabinete de Segurança Institucional, há mensagens de que ele foi avisado diversas vezes. Então, esse indiciamento do G. Dias tem muito a ver com essa CPI? Está um pouco forçado? O que vocês acham? Bissoli, vamos você começar com o nosso advogado aqui. Capês, primeiramente, boa tarde a você, aos colegas aqui de bancada hoje e a toda a nossa audiência que nos acompanha nessa tarde de segunda-feira. Capês, eu acho que a questão é justamente essa. Provavelmente, ali com alguns elementos cruzados, e a CPI conseguiu falar com várias pessoas, teve acesso a vários documentos, provavelmente algum desses elementos levou aos membros da CPI identificarem que o que G. Dias disse, que não teve informação nenhuma, não era verdade. Que possivelmente, enquanto ele estava à frente da GSI ainda, ele teve de alguma forma, sim, acesso a informações ou de relatórios de inteligência ou de pessoas que avisaram ali de alguma forma que essas invasões poderiam estar aumentando ou acontecer, e diz que não. Então, a famosa história do missão dada, missão cumprida, pode funcionar para algumas coisas entre os militares, mas não para falso testemunho. Então, se realmente tem elementos que comprovem que o general G. Dias tinha algum tipo de informação ou foi alertado ou informado por relatórios de inteligência que aquilo podia acontecer e ele vai ali dizer que não é bem isso, ele tem sim que ser indiciado por um simples motivo. Indiciamento não é culpa, não é condenação. Indiciamento existem características mínimas de que algo de errado pode ter ocorrido. E aí vai ter o devido processo legal para se apurar ou não. Inclusive ele podendo se defender a respeito do assunto, trazer provas, assim como também a parte autora vai trazer provas do porquê entende que ele deva ser indiciado. Então, sim, indiciamento deve ocorrer, não acho que é algo para minimizar, porque não é uma condenação, é o início de um processo que vai levar à apuração do que houve e que não houve, mas a bem da verdade tem que servir de exemplo para que as pessoas não se pressem aí numa CPI com aquela famosa história, deixa comigo que eu resolvo. Então, ou vai e usa o direito constitucional de ficar calado, ou fale as informações corretas, mas usar a sua fala para trazer informações desencontradas e despistar a investigação, isso não pode acontecer. Carol Curimbaba, e aí? Quer dizer que ele recebeu também informações que poderiam ter evitado algumas invasões e ele não fez? E além disso, o indiciamento de José Rainha, como é que você classifica isso? Bom, boa tarde a todos, boa tarde a quem nos acompanha aí. E sim, a gente sabe que G. Dias tinha responsabilidade também em informar o governo federal sobre as movimentações de invasão de terra. Foi por isso que ele foi chamado pela CPI do MST. E na CPI do 8 de janeiro mostrou que ele recebeu muitas informações que diz não ter recebido, né? Então uma coisa leva a outra. Bom, a outra figura desse cenário aí é o Zé Rainha, que é um criminoso antigo aí conhecido pelos produtores rurais e também pela polícia aí do campo, que ele foi condenado, chegou a dar um golpe aí, criou uma cooperativa, e acho que foram 15 milhões de reais, que na época, que era muito, criou essa cooperativa, falou que ia investir, era uma cooperativa de assentamentos e sumiu com dinheiro e muitas caminhonetes aí, né? Enfim, ele é conhecido, né, aí no estado por isso, e ele voltou a aparecer na cena de invasões de terra aqui nesse início de governo, que a gente percebeu que várias invasões aconteceram em várias frentes, não só o MST, Zé Rainha representa a Frente Nacional, né, que é outro movimento dissidente, inclusive do MST. Mas puxando um tema importante aí que o Ricardo Rose levantou, que é justamente o tal do follow the money, né? Parece que a CPI não conseguiu, de fato, conseguir achar de onde vem o financiamento do MST, pelo menos ainda não foi publicado. E eu entendo, pelo que eu estudo sobre o assunto há muito tempo, que é de várias frentes que vem aí o financiamento, correto ou não, tá? Eu não tô fazendo juízo de valor, mas como que esses movimentos se sustentam, né? Eles têm vários CNPJ, a gente fala que o MST não tem um só CNPJ, mas ele tem vários para sustentar, claro, as cooperativas, para conseguir angariar fundos do governo até. E tem várias leis também que apoiam esses movimentos, por exemplo, aquelas leis em que o pequeno produtor rural pode produzir e destinar o seu alimento direto para as comunidades mais vulneráveis daquele município. São leis legais, mas que no fundinho ali você vê que eles não precisam participar de licitação e começa a se afrouxar a lei para suportar com que essas organizações estejam dentro. E tem várias outras facilidades que eles conseguem também. Por exemplo, vocês sabiam que existem cursos de faculdade, até de medicina, apenas para jovens dos assentamentos, para que eles não tenham de fato contato. O Stedley falou isso uma vez em um programa, para que eles não tenham contato com os jovens que vivem outras realidades e que eles consigam entrar fora do processo do vestibular formal ali. Então, tem várias formas
a conta-gotas, que o governo vai dando liberdade para que movimentos façam coisas incorretas, né? Esse é o grande ponto. Então, eu acho que eles não acharam algum órgão financiador do movimento de fato, mas acho que tem que ter muita mudança na legislação aí para que coisas só corretas possam acontecer dentro dos movimentos. Hoje a senadora Tereza Cristina esteve aqui no Pânico, você acompanhou uma parte da fala dela, ela também, como você, é uma voz forte do agronegócio. Agora, eu não entendi uma coisa. Antes de começar o debate, a Elaine dizia, não vamos brigar hoje, você vai brigar comigo? O que você vai falar, Elaine, para irritar a nossa querida Carol Curimbaba, curiosa, a ponto dela poder brigar com você? O que acontece? Você vai falar a favor do MST? Sim. Então, eu quero saber o seguinte, se na sua grande fazenda de 160 alqueires, lá em Prudente, segurança para abrir a porteira para entrar o MST. Vamos lá, brincadeira. Elaine, qual a sua posição para defender o MST? Boa tarde a todos que nos assistem e nos ouvem. Queria agradecer imensamente a audiência do sábado, onde eu tive a oportunidade de comandar o Linha de Frente. Nesse próximo sábado... Uma salva de palmas para a nossa querida. Obrigada. Parabéns, Elaine. Nesse próximo sábado, eu tive a surpresa de saber que vou de novo estar à frente da mesa. Então, quem sabe até a gente... Fiquei um pouco nervosa com o teleprompter. Mas é normal. Isso é normal. Li que nem um analfabeta, assim, né? Que é difícil, né? Depois eu tenho que treinar com você. Para uma pessoa que é especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, claro que não vai ter problema nenhum. Tá bom. Bom, e aí quero aproveitar e mandar um grande abraço para o Itamar Nogueira, lá do Recife, que estava assistindo, mandou uma mensagem muito carinhosa. Bom, vamos lá. Na sexta-feira, eu estive na festa, né, do MST, convidada pelo João Paulo. Queria aqui mandar um abraço para o João Paulo, se ele estiver me assistindo. E tenho... João Paulo Cunha? Advogado? Não. O João Paulo, que é presidente do movimento, do MST. E tem o... João Pedro Stedley. Não. Tem o João Paulo, que é do MST. Uhum. Tem o João Pedro e o João Paulo? O João Pedro Stedley, ele não é o formal. Isso. O João Paulo, enfim, me convidou e eu fui. Estavam lá diversas autoridades, encontrei com o Fernando Haddad, com o Galípolo, com o Messias, quem mais estava lá? Uma série de pessoas, Georgia Pinheiro, esposa do saudoso Paulo Henrique Amorim, estava lá, um grande beijo para ela também. E assim... o movimento, né, eu tenho procurado cada vez mais conhecer o movimento, até para poder falar sobre ele, e o movimento sobrevive muito das plantações, de fato, da produção ali familiar, né? Eles vão ter agora uma festa do feijão, o Festival do Feijão. Hoje, o movimento é o maior produtor de arroz integral orgânico do Sul. Viu? A Carol sabe, então não eu sei que você ia falar isso. Tem um contraponto, mas vou deixar você terminar. E eles trabalham, inclusive, para quem não sabe, eles têm lá uma lojinha online aqui em São Paulo para compra de produtos orgânicos produzidos pelo movimento, né? E quanto à CPI, independente aqui de questões partidárias, a gente sabe, eu sempre falei isso aqui, CPI é sempre um instrumento de oposição, ou seja, sempre quando você tem alguém na oposição, algum partido na oposição, ele usa a CPI ali para usar isso como instrumento político, instrumento ali de negociação com a situação. E a gente sabe que a CPI do MST não seria diferente. Então, eu acho, como todas as CPIs, já falei isso, aqui eu não estou falando da CPI do MST, todo mundo sabe que eu sempre fui muito crítica às CPIs, porque eu acho que no final elas são muito usadas para manobra política do que propriamente por investigar alguma coisa. Como vocês bem disseram, muitas respostas ficaram em aberto, então não sou eu que estou dizendo, a CPI vai concluir com muitas questões em aberto, né? Inclusive esclarecendo de onde eles se mantêm, quantas famílias eles conseguem assentar com o INCRA por ano, tudo isso que a gente tem que buscar informação fora da CPI. Deixa eu jogar um debate aqui para você, para jogar aqui na mesa um debate. O MST, ele tem um lado que a gente deve reconhecer que tem uma importância, que é forçar, pressionar o governo a cumprir a reforma agrária. Ineficiente, sim. Que é uma reforma ineficiente, porque não é possível que até hoje o INCRA não tenha cadastradas as áreas públicas destinadas à reforma agrária, quais são os latifúndios improdutivos, um projeto para isso. E tem um outro lado deles, que é um lado meio obscuro,
você não sabe bem direito como é que é essa liderança, quem está ganhando dinheiro com isso, quem está usando essas famílias. Então eu queria ver da Carol Cunimbar para fazer um contraponto, Elaine. Tem um lado bom e tem um lado também que deve ser investigado. Acho que a CPI está focada nesse lado que estão investigando, não é, Carol? Para mim, nem você pode depois entrar também. Claro. Nem o lado bom que se diz ter, para mim, é bom. Por diversos motivos. Porque a própria reforma... Vamos dizer que o MST realmente existe em prol da reforma agrária, em prol de colocar famílias vulneráveis com um pedaço de terra. Nem isso é eficiente no Brasil. O modelo de reforma agrária que foi desenvolvido no Brasil é um modelo querendo suprir problemas sociais e não problemas econômicos. Então você pega famílias vulneráveis que não necessariamente são do campo, a maioria inclusive vem das cidades pequenas ali do interior, coloca elas num pedaço de terra, algumas vezes consegue construir uma cooperativa ali, a minoria dos casos dão certo e são ótimos, maravilhosos, mas a maioria dos casos induz essas famílias a uma pobreza maior do que elas entraram. E isso tem um estudo importante que foi relatado, inclusive na CPI do MST, pelo professor Chico Graziano, que esteve aqui, acho que há 15 dias atrás, na Jovem Pan, falando também, que mostra que a renda dessas famílias que estão no campo, depois de serem assentadas, é menor do que se elas estivessem ganhando um salário mínimo nas cidades, ou seja, elas geram mais custo para o Estado. E a partir do momento que a reforma agrária é uma política pública, ela deve sim ser avaliada se ela é eficiente ou não. Então, em primeiro lugar, a reforma agrária no Brasil não é eficiente porque ela não é feita em prol do desenvolvimento econômico do país. Agora, Carol, tá aqui, ó, artigo 184 da Constituição. Compete à União, é dever da União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social. Ele paga prévia e justa indenização, né? Inclusive com títulos da dívida pública. Agora, eu pergunto para vocês, e já chamando a Elaine junto para o debate, dividindo a tela. Uma informação dentro disso que você colocou, inclusive, o movimento MST tem cobrado, inclusive hoje, a grande questão com o governo, e o Haddad foi extremamente cobrado nesse evento que estivemos, porque a grande questão é que o INCRA não tem feito esse papel, né? A meta Por isso que eles querem cargo no INCRA? Não. O MST, na verdade, quer uma meta, que o governo cumpra uma meta de 50 mil famílias assentadas por ano. Com titularidade? Isso, com titularidade. É importantíssimo. Mas nós temos dados, quantas famílias foram assentadas já? Porque a questão também é a seguinte, Elaine, é na mão grande, quem invade ganha terra, quem não invade fica na fila quietinho. Então você tem uma fila no INCRA, está cadastrado. A família que é ordeira, obedece às leis, respeita a propriedade privada, está cadastrada quietinha. Pode informar isso ao INCRA, pode fazer esse trabalho conjunto. Mas só que o problema da MST, Elaine, é que assim, na teoria... O MST é um fura-fila? É isso que eu quero saber. Exatamente é isso que estavam buscando na CPI do MST. Ele diz que ele é fura-fila porque é igual um MTST aqui na cidade. Eles fazem uma lista, e não é uma lista assim, quem chegou primeiro, é quem participa mais no movimento, então quem faz mais invasões, quem trabalha mais dentro das invasões. Então você é ranqueado, é bem meritocrático até, por incrível que pareça, é bem capitalista ali dentro, né? Então quem participa mais das invasões está mais em cima da lista, e essa lista é enviada ao governo e diz que é um fura-fila, né? Por que famílias que não fazem parte desse movimento não entram? E mais, além de tudo isso, para a gente considerar no pacote da reforma agrária, temos mais de 5 milhões de produtores rurais no Brasil. Cerca de 3,5 são pequenos, pobres produtores rurais. Sim. São os com terra. O governo não resolve o problema nem dos com terra. E não tem nem vislumbrado como resolver o do sem terra. Não sabe quem que precisa de terra, não sabe quais são as terras que podem ser entregues. Então é um problema tão grande, e o MST vem como modelo de pressão. Você vê a postura do Stedley, quando ele fala sobre o governo Lula, fala que o Lula é medroso. O Stedley xingando o Lula, fala que o Lula não entende da política rural, ele entende só da política da cidade. Então é um movimento de pressão agressivo, e que a gente sabe que vários abusos acontecem lá dentro. Então eu vou falar